tarde. Esperar o pessoal entrar. Alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Boa tarde, Ângelo, colega da Sociedade Newman. Bem-vindo a todos que estão entrando. Sexta-feira. Temos essa live aí planejada para um dia diferente da semana. Geralmente o apostolado não faz lives à tarde no meio da semana. Davidson, nosso colega, também. Carolina, bem-vinda. Uns minutos aí para o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar da Virgem Maria e da encarnação do Verbo, esse grande mistério na nossa fé. Dois convites um convite para quem está tanto assistindo a gente pelo Instagram, pode ser na live ou depois vai ficar salvo, e também para quem está vendo a gente pelo YouTube, que a live vai para lá. Eu queria convidar vocês para conhecer o nosso blog, o devoltaolar.org. Lá tem muito material interessante, tem artigos, tem testemunhos, que eu sei que vocês gostam de testemunhos. E também conhecer o nosso canal no YouTube, para quem está aqui no Instagram, depois dá uma passada lá, que é o Apostolado Cardeal Newman, que as nossas lives estão salvas lá, e também temos alguns vídeos agendados, alguns documentários, tem algum conteúdo extra lá também. Boa tarde, Lucas. Lídia, nossa colega. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo se é criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, pelo mesmo Espírito Santo, saibamos o que é reto e gozemos sempre suas preciosas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Henry Newman, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Opa, Bruna! Essa parceira literária. Sigam o Instagram dela. Ela é uma das nossas colaboradoras aqui. O Intervalo Literário. Canal que faz resenhas de livros, obras também de teologia, para quem gostar do assunto. A Bruna tem um conteúdo muito interessante. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o nosso foco hoje, né? A Virgem Maria e a encarnação do Verbo. É interessante a gente falar, primeiramente, que esse é um dos mistérios mais fundamentais da nossa fé. Que no credo, por exemplo, nós rezamos: e por nós homens e para nossa salvação, o Deus Filho desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Ou seja, esse é o mistério fundamental da nossa fé. O Catecismo, no número 463, segundo aqui, 463, cadê? Aqui. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. E aí ele vai citar a primeira epístola de São João, né? O 4:2, capítulo 4, versículo 2. Este é o critério para saber se uma inspiração ou uma profecia, algumas traduções, vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. Ou seja, não dá para ser cristão sem professar a fé na encarnação. A encarnação é o mistério que dá a base da fé cristã. É por causa dela, do fato de que o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós, como fala João 1,14, que nós cremos em Jesus Cristo, que nós somos purificados dos nossos pecados, porque o Verbo se fez carne para morrer por nós. E
Eu queria citar aqui o São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que a consagração, para quem é consagrado, ela é baseada no próprio mistério da encarnação do Verbo. E ele vai dizer que esta devoção ela é feita, primeiramente, para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para nossa salvação. Dependência que transparece particularmente neste mistério, em que Jesus se torna cativo de Maria Santíssima, escravo no seu seio, aí dependendo dela em tudo. E segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua mãe digníssima, escolha feita neste mistério. A gente não pode falar do mistério basilar da nossa fé, que é a encarnação, sem falar da Virgem Maria. Afinal de contas, a gente reza, por exemplo, no Ângelus, que nós rezamos 3 vezes ao dia, que o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Concebeu quem? O Verbo feito carne. O primeiro capítulo de Lucas, ele vai dizer com essas palavras: como acontecerá isso? Pergunta a própria Maria. Pois não conheço o homem. Só dar uma boa tarde aqui para quem está entrando. Nós estamos falando sobre a Virgem Maria e a encarnação do Verbo. Estamos no primeiro capítulo de Lucas, versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Pois não conheço o homem. Em resposta, o anjo Gabriel lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. É por isso que o menino santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, esse mistério é impossível falar dele sem falar da Virgem Maria. E também sem falar da sublimidade que ela foi imersa ao participar deste mistério, ao ser agraciada com esse mistério. O mesmo catecismo, no seu número 237, ele fala no finalzinho assim: a intimidade do ser de Deus como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão. Ou seja, não é algo que a gente possa simplesmente pensar e raciocinar para chegar nele. Não é um mistério que nós podemos inferir pela razão. E até mesmo inacessível à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Ou seja, antes que o Verbo se fizesse carne e habitasse no nosso meio através da Virgem Maria, morresse e fosse até o Pai para nos enviar o Espírito Santo, ele mesmo fala: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vou vos enviar o Espírito Santo, o Paráclito que vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, sem isso, sem esses eventos, o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, não poderia saber, não tinha como saber que Deus era um ser trino. Não tinha como saber que Deus era um ser triuno. E relacionando agora com o ponto 503 do Catecismo, aqui. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade. Mas propriamente, filho de Deus em suas duas naturezas. Não é à toa que Gabriel fala, que o menino santo que vai nascer de Maria será chamado Filho de Deus. Porque pela encarnação, o Filho de Deus não deixa de ser Filho de Deus. Pelo contrário, ele assume a humanidade que posteriormente nos daria o direito da adoção. E quando a gente fala de Nossa Senhora, como eu falei aqui, não dá para evitar falar dela quando a gente fala da encarnação, ela realça essa realidade. Ela realça essa realidade. Toda a nossa fé é distinguida pelo mistério da encarnação. E quando a gente pensa em Maria, quando a gente crê alguma coisa sobre Nossa Senhora, nós cremos porque nós cremos
em Jesus Cristo. O que nós cremos em Nossa Senhora, o que nós temos acerca de Nossa Senhora, sobre a pessoa de Maria, é o que nós cremos acerca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos separar a Virgem Maria do seu Filho. E até mesmo o contrário. Não dá para separar Jesus de Maria, porque o mistério que trouxe ele, a missão que nós professamos no credo, tenho certeza que todo mundo aqui vai à missa e reza o credo depois da homilia nos domingos. Então, quando a gente professa que por nós homens e para a nossa salvação o Filho de Deus desceu dos céus, nós imediatamente dizemos que ele se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Eu queria só deixar aqui claro um ponto que algumas pessoas podem não ter tão claro. Nós cremos, como católicos, que o Filho de Deus se fez homem. Ele tomou para si uma natureza humana. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser homem, ele não foi menos Deus, ele não foi menos homem por estar em forma de carne, por ter se esvaziado, como fala Paulo lá em Filipenses 2, né, que ele não teve usurpação, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Ele antes se esvaziou por ser Deus e se doou para a nossa salvação. Porém, tem um problema sério, quando a gente fala da encarnação do Verbo e da Virgem Maria. Algumas pessoas, especificamente muitos protestantes, eu vou falar muitos protestantes, até especificando, porque se eu fosse falar assim, os protestantes não gostam da Virgem Maria, aí ia chegar um espertinho para mim e ia dizer, não, mas eu não sei o que, eu sou de tal denominação, sou de tal grupo, e a gente não faz assim. Sempre tem uma exceção. E não dá para dizer porque não dá para afirmar 100% onde o quadrado de um termina, dá o exemplo aqui, onde o quadrado de um termina e o do outro começa. Não dá para dizer isso quando você fala da divisão dos ramos protestantes. A questão é que muitos deles, especificamente muitos brasileiros, até muitas pessoas que a gente conhece, convive, não aguentam ouvir falar muita coisa sobre a Virgem Maria. Já dá, assim, é como uma comida que bate no estômago e não faz muito bem. O negócio não dá muito certo. Ou como a gente fala aqui na Paraíba, dá um revestrez. Até a gente fala assim, dá um revestrez na barriga, porque essa pessoa não aguenta ouvir o nome de Maria da boca de um católico, até da boca do evangelho, porque ele vai reviver dentro dele, avivar dentro dele, vários sentimentos anticatólicos. E isso, até um protestante, né, o Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele, para quem não conhece o livro, ele faz uma abordagem da fé cristã, tentando evitar a maioria dessas dissensões. E ele dá um exemplo, porque algumas pessoas reclamavam, Lewis, você nunca fala da Virgem Maria. Você nunca fala da Virgem Maria. Ele fala o seguinte, tem um motivo do qual eu não falo disso. O motivo é o seguinte, página 12, introdução do livro. Olha só, introdução do livro. É muito difícil divergir do católico nesse ponto acerca da Virgem Maria, sem lhe parecer mal criado ou até um herege. Parece até que a pessoa, ele fala aqui antes, parece até que a pessoa está falando da própria mãe dele, está ofendendo a mãe dele. E de fato, né, nós temos Nossa Senhora por mãe, e falar um pouquinho mal dela vai ser como ofender a nossa mãe. Chegou aí o Arthur Jordan, bem-vindo, nosso colega também. Por outro lado, agora ele pega o lado protestante. As crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Ou seja, o protestante está fundado, na opinião dele, na crença do único Deus. Não pode ter outro Deus. Ele está revivendo sentimentos que vão nessa razão. E até eu vou citar aqui mais pra frente. Os israelitas já professavam na sua fé. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O teu Deus é o único Senhor. Acho que é assim a tradução. Para os protestantes radicais, ele especifica aqui, parece até que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que ela seja, e a gente vê aqui, né, que Nossa Senhora foi cumulada de uma graça similar,
está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Tem muitas pessoas que, quando falam mal da Igreja Católica, quando elas tentam falar alguma coisa sobre a Igreja Católica, por ignorância, elas falam que Roma, quando Constantino criou a Igreja Católica, não sei o quê, ele juntou os costumes cristãos com o paganismo. Por isso que você vê a Igreja Católica cultuando imagens, adorando santos, aquela coisa toda, adorando Maria, né? Maria tem que ser o bote expiatório da conversa. Só que todo mundo que está aqui, eu espero, já está bem informado e sabe que essa conversa não tem base histórica nenhuma. Essa conversa de que a nossa veneração aos santos, à Virgem Maria, por maior que esta possa ser, não ameaça a nossa fé num só Deus. Até porque no mesmo credo a gente professa: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, a nossa veneração à Virgem Maria não causa nenhum detrimento, como o Lewis coloca a questão do debate, não causa nenhum detrimento à adoração a um só Deus, né? Deus que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Parece até, eu estava pensando nisso quando estava escrevendo o roteiro, parece até que o protestante ele se comporta mais ou menos como o jovem rico. Vocês lembram dessa parábola? O jovem rico, de Mateus 19? O jovem rico chega para Jesus e ele fala assim: mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz: muito simples, muito simples. Siga os mandamentos, cumpra os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, honra pai e mãe, não matarás, não cometerás furto, não cometerás adultério. E o homem até se alegra: olha, Senhor, já tenho feito isso desde que eu era pequenininho. Só que Jesus olha para ele e diz uma coisa muito acertada: muito bem, parabéns para você. Agora só falta uma coisa: vá vender tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E me siga, que aí você vai ter um tesouro no céu. E aquilo causou um revestrez, uma coisa ruim na barriga do cara, porque o versículo 22 de Mateus 19, eu vou puxar aqui, fala o seguinte: ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque ele possuía muitos bens. Pois é, puxando um anglicano. Inclusive o Nilman, o nosso padroeiro, ele era anglicano também, como o Lewis. É interessante citar. Bom lembrete, Bruno. Obrigado. E é interessante a gente pensar nisso, porque pensa o seguinte: imagina alguém que chega para um desses protestantes radicais, ou até essas pessoas que não têm tanto estudo, têm às vezes muitos versículos decorados da Bíblia, vão ao culto, escutam as pregações, falam que o pastor delas fala isso, fala aquilo, fala lá, fala tal, assim assado. Pensa que o seguinte caso: alguém católico consegue chegar para essa pessoa e falar do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Se ele conseguir falar de um jeito que a pessoa goste, esse cara vai entrar numa alegria imensa. Nossa, que coisa linda! Eita glória de cantaravachovia! Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Que coisa linda, glória a Deus! Que negócio é esse? Só que a partir do momento que você chegar na parte de e por nós homens e para a nossa salvação, ele ainda vai estar alegre. Desceu dos céus e se encarnou no Espírito, pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Aí ele vai murchar. Quando ele ouvir o nome da Virgem Maria, ele vai murchar. É automático. A maioria das pessoas, pois é, cheio dos mantos, ele vai estar lá rodando no manto, falando em línguas, todo alegre, ouvindo o credo niceno. Para quem pegou a live aqui no meio, eu estou falando do credo niceno, da parte que fala da encarnação do verbo. O protestante, se você conseguir falar do credo niceno de um jeito interessante para ele vai estar cheio dos mantos, como a Lídia falou aí nos comentários. Porém, quando você falar o nome Virgem Maria, ele vai morrer, ele vai murchar. O ânimo dele vai se transformar numa aversão. Ele vai começar, tem que... Pois é, o pessoal tá rindo aí. Pois é, ele vai ficar assim, tem que falar de Nossa Senhora. Tinha que ver esse idólatra, lá vem a idolatria. Vocês vinham falando de Nossa Senhora. Só que aí, a gente parte para uma questão mais séria.
Quem fala isso é o professor Carlos Ramalhete. A gente tem esse texto no nosso blog. Convido você a conhecer, se você chegou aqui no meio, que é o devoltaaular.org. Nós temos alguns artigos lá. E nós publicamos esse, que se chama A Negação Prática da Encarnação. Ele fala o seguinte: o problema maior do protestantismo é a negação prática da encarnação do Verbo. O protestante a afirma com a boca, mas a nega em atos e doutrinas. Pela encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Não mera aparência de carne, e continua até hoje sendo, ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Algum protestante que venha a ver isso aqui pode escutar isso e dizer: isso não existe. Esse cara está inventando. O que é negação prática? Que conversa é essa? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a Bíblia aqui. Abram as suas Bíblias no capítulo 10 de Lucas. Vamos fazer uma pregação aqui. Abram as suas Bíblias no capítulo 10 de Lucas, versículo 25. Eu não vou ler aqui todo, mas é a parábola do bom samaritano. O doutor da lei chega para Jesus e diz o seguinte: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olhou para aquele cara e disse o seguinte: peraí, ele é um doutor da lei. Ele conhece a lei de cabo a rabo. Eu vou fazer uma pergunta para ele então. Você que tem que me falar, meu querido. Me diga aí como é que está escrito na lei. Como é que você interpreta a lei? E aí ele vai falar, né? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com toda a tua mente. E ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: muito bem, parabéns para você também. Faça isso e viva. Jesus já falou: só falta uma coisa, não faltava nada. Não faltava nada. Faça isso e você vai viver. Só que aí, esse cara também teve um revés 3. Ele também teve uma sensação de incômodo. Ele quis se justificar. Ele fez pior que o jovem rico. Porque o jovem rico, ele saiu triste. Porque esse cara ainda foi tentar se justificar. Ele faz a segunda pergunta: peraí, Jesus, e quem é o meu próximo? Vamos pensar o seguinte. Jesus está falando aqui de uma coisa que todos os israelitas sabiam. Se você for lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 a 7, ele vai dizer esse credo, né, que é o Shema, era meio que um credo dos israelitas, e vai lá estar dizendo, né, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor de todo o coração, repetirás essas palavras aos teus filhos quando estiveres descansando, nas calçadas, em tudo que você fizer. E sabe uma coisa? O que esse doutor da lei, mesmo sendo tão sábio, falou para Jesus, a bateria tá ok, não era uma coisa que um doutor da lei, que naquela época era aquele cara que, como Jesus fala em Mateus 23, alguns capítulos depois, fechava o reino de Deus às pessoas mais simples. Isso era uma coisa que todo mundo sabia. Isso era uma coisa que todo israelita, do doutor da lei até o jovem rico, até o mais iletrado, até aquele cara que vivia... até aquele cara que vivia no tanque de Siloé, esperando o anjo para balançar a água e ele correr para ser curado, até ele, até o mais iletrado possível, saberia essas palavras. Isso é uma coisa que todo mundo sabia. O credo niceno é uma coisa que todo mundo tem que saber. O credo apostólico, o credo niceno, o Newman, ele vai falar nas obras dele: eu não quero leigos que sejam simplesmente pessoas que são formadas, que sabem debater. Eu quero pessoas que vivam, que saibam o seu credo tão bem que eles possam dar exemplo. O doutor da lei devia dar exemplo. Me diga aí você. Você sabe o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Se você está tendo um revés 3, peraí que eu vou te contar uma parábola. E aí Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano. Eu não vou me deter muito aqui nesse assunto, mas eu vou citar esse carinha aqui, o Santo Afonso Maria Ligório, para explicar essa questão. Primeira citação é essa, da página 260 do livro, se você tiver e quiser conferir em casa, acho que algumas pessoas têm. Ele fala o seguinte:
Por causa desta predestinação, ou seja, o fato de que Maria foi escolhida, foi achada graça para ela diante de Deus, como fala Gabriel quando ele saúda a Virgem Maria, ela foi levada... Beber um pouco d'água aqui que tá calor e... Garganta sofre, tempo seco. Bebam água. Se cuidem também. Por causa desta predestinação, Maria foi elevada a uma ordem superior à de todas as criaturas. Ou seja, Maria tinha um rei na barriga. Literalmente. E não era outra pessoa que tinha um rei na barriga. Era ela. Ela recebeu o dom. O pessoal tá empolgado nos coraçãozinhos. Vocês estão gostando dessa frase. Ela recebeu o dom de ter uma intimidade com o próprio Deus encarnado que nenhum de nós, por mais santos que nós formos, pelo maior grau de glória que a gente vai chegar, nós nunca vamos chegar no grau de glória, no grau de graça e santidade, de separação para ser pessoas dedicadas a Deus da Virgem Maria. Nós nunca vamos chegar aos pés dela. Isso é verdade. E de certo modo, a dignidade de mãe de Deus, de ser a portadora de Deus, né, a Theotokos God Bearer, no inglês, né, aquela que trouxe Deus no seu ventre, que realizou as promessas do Antigo Testamento de que um menino nasceria, um filho seria dado, um governo estaria sobre seus ombros, que ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, como está lá em Isaías 9, versículo 6, 5 a 6. Essa dignidade pertence à ordem da união hipostática, isto é, a união do Verbo Divino com a natureza humana. Em outras palavras, para quem não entendeu os termos aqui mais técnicos, a graça que Maria recebeu é tão sublime, claro que é graça, mas é tão sublime quanto a união do Verbo e da humanidade. Você percebe a seriedade disso para o mistério da encarnação? Uma pessoa recebeu graça tão alta que ela pôde chegar a um grau próximo da própria encarnação do Verbo. Isso deve nos encher de esperança. A gente deve ficar, como a Lídia falou aí, cheio dos mantos mesmo ouvindo uma coisa dessa, porque é uma coisa belíssima. Isso é uma coisa belíssima. E eu queria deixar aqui também, para completar as citações aqui, só o título de um dos argumentos que ele usa. Eu não vou entrar na argumentação aqui porque ele desvia um pouco o assunto. E não é nosso propósito aqui. Convinha ao legislador do quarto mandamento, era conveniente ao próprio Deus que prescreveu à humanidade: honra teu pai e tua mãe, honrar a sua mãe perfeitamente. Ou seja, era conveniente ao próprio Deus que nos deu esse mandamento, né, o mandamento de vida eterna, as palavras de vida eterna. Em João 6, quando está todo mundo escandalizado, né, e hoje nós vivemos um mundo que é muito escandalizado com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa de Maria Santíssima também, com a pessoa, com as pessoas da igreja, com a fé cristã. A gente tem que olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, quais são as palavras de vida eterna? Como fez Pedro lá em João 6. Só tu tens palavras de vida eterna. E qual era a palavra de vida eterna? Honra teu pai e tua mãe. Cumpre os mandamentos. E ainda mais, imitar a Jesus Cristo. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós vamos imitar Jesus Cristo, nós vamos ter que honrar sublimemente a sua Santíssima Mãe. Se você quiser, mesmo assim, conferir alguma argumentação mais completa, falando mais coisas sobre a Virgem Maria, eu escrevi um texto lá para o blog, o devoltalá.org, falando sobre algumas argumentações protestantes bem pesadas, bem radicais, sobre a Virgem Maria. O texto ele tem 4 partes, ele é extenso, tem muito pano para manga. Claro que esse assunto aqui teria muito pano para manga também, só que aqui a gente quer ficar um pouco mais focado na encarnação, de como esse mistério é basilar para a nossa fé e como essa base não exclui a Virgem Maria. Tem gente que acha que a Virgem Maria é um personagem secundário, não importa tanto assim, não é tão interessante, não vai salvar ninguém. Será?
Será? Você acha mesmo que uma pessoa que participou do mistério da encarnação, um mistério que nos trouxe a própria salvação, dá para deixar de lado? Se você acha que sim, eu lhe desejo boa sorte. E eu queria citar aqui uma coisa que eu falo nesse texto, que é o seguinte. Algumas pessoas não suportam ouvir louvores à Virgem Maria. Ó, Bruna, o copo não acabou ainda. O copo d'água não acabou. Algumas pessoas não... Voltando aqui para o assunto. Algumas pessoas não suportam ouvir louvores à Virgem Maria. Só que a gente sabe que o Verbo Divino se fez carne, habitou entre nós, fez sua morada dentre os homens, no seio da Virgem Maria. Tanto que, falando da Trindade, o ofício de Nossa Senhora, que são vários e vários e vários louvores à pessoa de Maria, ele começa com a seguinte nota: Deus o salve Virgem, filha de Deus Pai. Deus o salve Virgem, mãe de Deus Filho. Perdão. Deus o salve Virgem, esposa do Espírito Santo. Deus o salve Virgem, templo da Santíssima Trindade. Engasgo aqui, perdão. Quando a gente olha, por exemplo, para os Salmos, claro que os Salmos, vários Salmos, eles falam do Monte Sião, né? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Imagina como foi para os exilados estar longe de Jerusalém. E diante disso, pensemos, como é que a pessoa pode estar longe da própria cidade de Deus em carne e osso, que é a Virgem Maria? A cidade de Jerusalém, o templo, a Arca da Aliança, todos eles apontavam para a mesma realidade que está dita em Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Mateus, estou citando muito o Evangelho de Mateus aqui, inclusive foi o dia de São Mateus poucos dias atrás, não me recordo qual. Mateus, ele quando fala, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Então, pensemos, como é que a gente não pode imitar o próprio Espírito Santo? Eu vou falar mais disso daqui a pouco. O próprio Espírito Santo que louvou nos Salmos, que ele inspirou na Sagrada Escritura, e em outras passagens também da Bíblia, a cidade de Jerusalém, o templo, a Arca da Aliança, o Monte Sião. Como é que a gente poderia deixar de louvar nós, que somos filhos de Deus pelo Espírito Santo, por termos o Espírito que clama Abba, Pai? Como é que nós poderíamos deixar de louvar a Virgem Maria, que é o cumprimento desta realidade? Para isso eu queria citar também, um sermão do São João Neumann, que também se chama, assim como o livro aqui, As Glórias de Maria. É um sermão, é mais conciso e tal. E eu queria citar aqui um trecho. Vejam então, meus irmãos, neste caso específico, a harmoniosa consistência do sistema revelado e como uma doutrina está ligada à outra. Eu não separei aqui o parágrafo do catecismo, vou até pegar ele aqui, mas o catecismo, quando ele fala da interpretação das escrituras, da interpretação da Bíblia, de como a Bíblia deve ser interpretada, ele fala o seguinte: nós devemos interpretar a Bíblia à luz de todas as verdades da fé, inclusive a verdade basilar, que o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós, através da Virgem, no seio da Virgem Maria, através do Espírito Santo. E se alguém nega isso, dificilmente pode ser chamado de cristão. Não sou eu que estou falando, é o próprio São João na sua epístola, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 2, perdão. E o Neumann continua: Maria é exaltada por causa de Jesus. O Santo Afonso de Ligório vai falar que Maria foi predestinada para ser a mãe do Verbo Divino. Era conveniente que ela, enquanto criatura, embora fosse a primeira das criaturas, possuísse um ofício de ministração. Ela, assim como todas as outras criaturas, veio ao mundo para realizar uma obra. Ela possuía uma missão a cumprir.
Sua graça e sua glória não são por própria causa, não vem dela, é dom de Deus, né? Efésios vai falar. Mas para a glória de seu Criador. E a ela é concedida a custódia da encarnação. Esse é o ofício apontado a ela. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Esse é o versículo 1:23 de Mateus. Diante disso, a gente tem aqui o conteúdo todo sumarizado. Acho que não precisa falar mais nada. Eu só vou dar uns avisos aqui. Que segunda-feira nós vamos ter uma live lá no Instagram da Sociedade Newman Brasil. Nosso colega Ângelo. Se tiver aí, Ângelo, dá um oizinho no chat. Nós vamos ter lá na Sociedade Newman Brasil o Jefferson. Alguém perguntou por ele aí nos comentários. O Jefferson, nosso coordenador, vai estar lá com o Tiago Lima, se não me engano, falando sobre Newman, nosso padroeiro, também padroeiro da sociedade, Newman e o Concílio Vaticano II. Um assunto aí bem interessante, e o Newman tem muito a falar para o concílio. E um aviso bem importante também, dia 30, segunda-feira, dia 28, dia 30, quarta-feira, fica atento, a gente vai anunciar aí mais detalhadamente nos próximos dias. Nós vamos ter a novena com Newman. Nós vamos nos preparar para o dia 9 de outubro, que é a festa do Newman, quando nós vamos celebrar a vida dele, a obra dele, o exemplo que ele nos deixou, que Deus nos deixou na pessoa dele. Nós vamos fazer essa novena todos os dias a partir do dia 30, quarta-feira, às 9 da noite. Fica atento aí para mais detalhes. Nós vamos divulgar o PDF da novena por um grupo do WhatsApp. Você só vai ter acesso por lá. Então, se você quiser participar da novena, que é bem curtinha também, acho que é tão curta quanto a novena das rosas que a gente está fazendo agora nesses dias para a festa de Santa Terezinha. O link para o grupo tá lá na bio do Insta da sociedade. Então aproveita e segue os caras. Siga também o Instituto Newman de Educação Clássica, que está nos ajudando, vai nos ajudar aí, nós, o apostolado e nossos colegas da sociedade. 3 iniciativas newmanianas que tem o Newman como padroeiro, reunidas para celebrar a vida dele por uma novena. E, por último e não menos importante, dei 30 pancadas só virando a cadeira aqui, você deve ter percebido. Por último e não menos importante, eu queria citar aqui uma brincadeirinha que eu tirei do parágrafo 95, do ponto 95 do Tratado de São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Que ele fala dos falsos devotos. Ele não está falando nem dos hereges que o Lewis falou. Ele está falando dos falsos devotos, pessoas que têm uma devoção falsa à Virgem Maria. Tomem cuidado para não ser assim. Tem gente que, mesmo sendo devoto da Virgem Maria, fica dizendo: não, a gente não precisa dar tantas honras à Virgem Maria, não sei o quê. É com medinho, sem precisão. E aí, a resposta que o São Luís dá, eu vou adaptar aqui para as minhas próprias palavras. Eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. A Nossa Senhora foi à casa de Isabel e naquele momento, não sabendo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, tem um protestante lá. Tem um protestante ouvindo aquelas palavras ao vivo em cores, sem saber que o Espírito Santo católicos meio protestantizados. Mas às vezes a gente é um pouquinho ignorante também. A gente precisa formar as pessoas também sobre essas verdades tão cruciais para a nossa fé. Não dá para ignorar a Virgem Maria. E a gente pode imaginar assim, como seria um protestante ouvindo as seguintes palavras. Isabel está lá exclamando em voz alta, como diz a Escritura: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isso é uma idolatria?
Vocês não podem fazer isso, sua católica idólatra. Isso é coisa de Roma, isso é Constantino que inventou. Você está dando glória a quem não merece, só quem merece glória é Jesus. Calma que não parou não, piora. De onde me vem a honra? Que a mãe do meu Senhor vem a mim, tá vendo? Só quem merece honra é Jesus. Você ainda está dizendo mãe do meu Senhor, fruto do teu ventre. Nem é para falar de Jesus. Você sabe falar, sem falar da Virgem Maria. Continua. Pois quando soou em meus ouvidos a voz de tua salvação, bati de novo, a criança saltou de alegria em meu ventre. Feliz é aquela que teve fé no cumprimento do que foi dito da parte do Senhor. Pois é, João. Parabéns aí pela tua decisão. Ótimo dia para se consagrar. Deus te abençoe. Um beijo pra ti. E aí, o protestante ia dizer o quê? Tá vendo? Tá dizendo que Maria tem poder, que ela é isso, aquilo, tá. Esse povo é idólatra, não lê a Bíblia. Só que aí ele esquece uma coisa. Quem tá falando isso aqui é o Espírito Santo. O próprio Deus, para louvar o próprio Deus, antes de louvar o próprio Deus, chega para a Virgem Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E a gente não tem que ter medo, tem que falar a mesma coisa. Alguém chegar para você, diga assim: meu filho, eu digo minha Bíblia, sabe o que está escrito na Bíblia? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A gente está afirmando isso não é só com a letra, a gente está afirmando isso com o Espírito Santo que a inspirou. O próprio Espírito Santo, pela boca de Isabel, inspirou essas palavras. Isso não é pouca coisa, não é brincadeira para a gente estar desprezando isso, ou até para estar criando falsas receios, falsas afirmações, falsas acusações. Porque como o Lewis fala, o protestante, ele vê o católico que honra a Virgem Maria como um pagão. Isso é uma afirmação muito séria. Se você é protestante e está vendo isso aqui por algum motivo, eu queria te trazer um convite. Olha a seriedade das acusações que você anda fazendo para a Igreja Católica. Que o assunto é uma brincadeira. Mas enfim, tivemos aí pouco menos de 40 minutos, pouco mais de 40 minutos de live. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado para quem me acompanhou. Logo o Jefinho volta. E vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Que o Newman também nos ajude a honrar ela sem medo de ser feliz. Como ela foi, né? Feliz aquela que teve o cumprimento do que foi lhe dito da parte do Senhor. E no seu canto, a Virgem Maria expressa: eis que todas as gerações me proclamarão bendita. Então que a gente possa cumprir essa profecia que ela também cheia do Espírito Santo proferiu. Que nós louvemos ela todos os dias como bem-aventurada, como bendita, como cheia de graça. Então vamos rezar a Ave Maria para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Reu e Newman, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado para quem chegou aqui, estava do início ao fim. Isabelle, convidei ela. Tenham todos uma boa tarde, o resto de sexta-feira. Fique com Deus. Amanhã, inclusive sábado, dia de Nossa Senhora, vamos nos preparar aí para as festas que estão por vir. Então, um abraço, fique com Deus e até uma próxima. Nos sigam, se inscrevam no canal do YouTube. Se você está vendo isso aqui no Instagram, compartilhe suas stories. Dá um like aí no YouTube, dá um comentário que ajuda a movimentar a página. E reze por nós. Hoje, que é sexta-feira, nós rezamos em especial na sexta-feira pela conversão dos protestantes. Então, nos ajudem nessa missão. Nos ajudem em oração. Rezem por nós que a gente se sacrifica para fazer esse conteúdo para vocês. Eu vi que aí vocês gostaram dos memes, né? Tô de olho. Vocês aí só rindo dos memes, né? Para fazer meme é legal, mas vamos rezar também. Tem que cobrar aqui também, o negócio é sério. Então, fique com Deus, que Nossa Senhora nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.